Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2023. Estamos falando aqui da MPM Corpóreos SA. MPM Corpóreos, esse nome não conheço. Conhece sim, Espaço Laser. A Espaço Laser é que lojas de depilação que são espalhadas aí por todo o Brasil é justamente a MPM Corpóreos. E a MPM Corpóreos é uma sugestão aqui dos nossos inscritos, em especial do meu amigo Luciano Martins. Ô Luciano, uma honra contar com a sua presença. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafim, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E vai mandando a sugestão, até a do Luciano que demorou um pouquinho para sair, em primeiro lugar porque está na programação, daí estávamos esperando também a saída do balanço para trazer as informações mais atualizadas, né? E aí, naturalmente, que todas as sugestões que chegam para nós aqui, nós vamos catalogando aqui, colocando uma programação e vamos atendendo todo mundo. Se está demorando para sair sua empresa, fica tranquilinho, tranquilinha, daqui a pouquinho a gente chega nela também e vamos atender a todo mundo com o maior prazer. Mas também, caso você queira se antecipar e você mesmo fazer análise, é muito simples. E eu vou lhe ensinar agora no dia 22 de abril, numa segunda-feira, das 19 às 22 horas, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Curso esse online, ao vivo, aqui numa sala de aula virtual. Eu e você aqui, frente a frente, estaremos juntos aqui dentro da mesma sala de aula, porém à distância, falando sobre todo esse processo. Como é que faz a análise de balanço? Como é que a gente identifica se uma empresa é boa, se não é boa? Como que faz para buscar essas informações? Tudo isso aí eu vou ensinar para vocês. E naturalmente também todos os indicadores fundamentalistas, como que eles são calculados e o que eles querem nos mostrar. Por quê? Fazer investimentos em ações requer conhecimento, requer um pouquinho de estudo, de pesquisa, e você vai ver que é muito simples entender o que os números querem nos contar. Para quê? Para comprar ações de empresas que sejam boas, né? Então, não perca essa oportunidade de aprender a análise de balanço em 3 horas e com custo muito baixinho, apenas R$50. Apenas R$50 para você aprender a análise de balanço. É de graça, né? E além do mais, você vai me dar o prazer em conhecer vocês pessoalmente também. Para se inscrever é fácil, basta entrar aqui, ó, nesse WhatsApp, manda mensagem para nós aqui e aí já deixamos a sua vaguinha reservada, já que as vagas são limitadas. E eu já lhe encaminho a ficha de inscrição para você poder participar também. Espero vocês dia 22 de abril. Mas a MPM Corpóreos, só para a gente entender todo o contexto, entender toda essa história, imagina o médico, o doutor Igor Moura. O doutor Igor Moura, lá de Cuiabá, ele faz o seu curso de medicina, sua família toda ligada à medicina, trabalhando com radiologia, e aí só que na sequência, depois que ele termina o curso de medicina, ele resolve seguir seu próprio caminho. E aí vai para São Paulo e faz uma pós-graduação na área de estética, mais para se especializar em dermatologia. E acaba se estabelecendo em São Paulo, trabalhando com dermatologia e principalmente na parte de estética. Aí ele percebeu que existia ali um nicho de mercado que estava crescendo bastante, que era a questão da depilação a laser, né? E aí o que ele faz? Ele compra uma máquina de depilação a laser, inclusive essa máquina louca de cara, teve que pegar dinheiro emprestado do seu avô, parcelou o restante da máquina em 40 parcelas e tal, e comprou a máquina. E aí ele começou a implantar esse sistema de depilação a laser. Um dia, dentro do seu consultório de dermatologia, ele atende o Tito Pinto e aí explica o projeto que ele tinha ali de montar essa clínica de depilação a laser e tal, e aí o Tito Pinto acaba entrando sócio dele. E além do mais, ainda traz o advogado Paulo Moraes para fazer parte da sociedade. E aí os três montam a MPM Corpóreos. No começo ali era apenas uma loja de rua, depois 2 lojas e ficavam repartindo essa máquina. Essa máquina ela era compartilhada nos 2 endereços que eles tinham. Mas precisando de divulgação e não tinha dinheiro para fazer propaganda, divulgação, o que eles optaram? Começaram a abrir lojas em shopping. Por quê? Devido ao grande trânsito de pessoas, a visibilidade que ia dar para a marca MPM Corpóreos. E o que acabou se tornando um acerto, porque a empresa acabou ficando cada vez mais conhecida. E a partir dali foram espalhando mais lojas em diversos shoppings
E aí, na sequência também, já começa a trabalhar com o sistema de franquias. Mas aí aparece também uma figura emblemática, né? O José Semenzato, que acaba também entrando de sócio na Espaço Laser, na MPM. E junto com o José Semenzato vem uma amiga dele que também conhece a MPM e acaba se associando. Sabe quem? Maria das Graças Meneghel, a Xuxa, a rainha dos baixinhos, também é uma das sócias da MPM Corpóreos, tá? Então daí com mais essa entrada de recursos, com a entrada de sócio, a empresa foi se expandindo, tanto que em 2015, numa tacada só ali nesse ano, abriu 120 franquias e foi espalhando lojas pelo Brasil. Mas daí qual que era o grande problema? Com tantas lojas espalhadas pelo Brasil, precisava ter uma padronização. Aí eles criaram um centro de treinamento para todas as lojas. Então todo mundo que ia ter uma loja participava ali de uma série de treinamentos para poder dar o mesmo padrão de atendimento em todas as lojas. Nessa sequência vai crescendo, em 2016 chama a atenção de um outro fundo de investimentos que aporta mais recursos e já meio que preparando a empresa para um IPO, e aí com esses recursos espalha mais lojas pelo Brasil. E daí na sequência, já em 2018, aí eles começaram a ter um problema com as lojas franqueadas de falta de padronização. E aí eles começam um processo de recompra de lojas franqueadas. E junto com esse processo de recompra, também foram abrindo filiais na Argentina e depois, né, na sequência, na Colômbia, depois no Chile, depois no Paraguai, já tem lojas da MPM Corpóreos ou da Espaço Laser também nesses países. Já no ano de 2021, aí acaba fazendo o IPO. E aí com o IPO entra mais recursos e sai espalhando mais lojas e adquirindo também outras pequenas empresas do segmento, espalhando mais lojas. Tanto é que hoje conta entre lojas próprias e franqueadas com 789 lojas espalhadas aí pelo Brasil, e aí tem também dentro do seu quadro de colaboradores 4.659 colaboradores trabalhando dentro da MPM, sendo aí uma grande geradora de mão de obra, grande geradora de emprego, né, para toda essa mão de obra aí. Então é uma empresa aí que vem no desenvolvimento. Mas para que possamos entender como que está a situação da MPM, trazemos aí para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022 e 2023. E através dos números, vamos conhecer a MPM Corpóreos, vamos conhecer a Espaço Laser. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da MPM Corpóreos SA ou da Espaço Laser. E vamos analisar aqui desde o ano de 2020, para acompanhar tudo que vem acontecendo com a empresa até agora o ano de 2023, o dia 31 de dezembro de 2023. Lá no ano de 2020, a Espaço Laser era uma empresa de 1.456 bilhões de reais, era o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio. E desse valor aqui, nós temos aqui uma parte bem representativa no intangível, os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, aquele que não existe fisicamente, porém tem valor econômico, que é no caso da empresa aqui, são os pontos comerciais, né, que ela utiliza. E aí nós temos imobilizado, que são as máquinas, equipamentos, as instalações, móveis, utensílios, computadores, etc. Tudo aquilo que são os equipamentos, né, necessários para o desenvolvimento da atividade da empresa. E no ativo circulante nós temos o capital giro, né, os recursos que são utilizados no dia a dia da empresa, que totalizavam lá em 2020 839 milhões de reais, 57,6% de representatividade. 163 milhões era a posição de caixa lá em 2020, 437 milhões o contas a receber. E os outros créditos aqui, a maior parte desses outros créditos são tributos a recuperar. Já no ano de 2021, aí nós temos o IPO, e com o IPO a empresa ela pula para 2 bilhões 215 milhões. E aí começa todo um processo de expansão, aumentando aqui tanto o seu intangível, como também a sua imobilização, que são o capital fixo, né? Os recursos que a empresa usa para o desenvolvimento de sua atividade. E aí, consequentemente, nós temos praticamente uma estabilidade aqui no capital de giro, 851 milhões, mostrando que o IPO, basicamente, ele foi utilizado para ampliação da empresa. E aí, nesse ano aqui, ela fecha com 143 milhões em caixa e 656 milhões em contas a receber. Já para 2022, a empresa cresce mais um pouco, vai para 2 bilhões 330, só que nesse crescimento aqui nós temos o aumento do capital giro, 980 milhões. E agora, a empresa aumenta o volume de dinheiro em caixa para 238 milhões
e 691 milhões é a posição do contas a receber. Chegando em 2023, ela encolhe um pouquinho para 2,284. E repare que o intangível aqui ele vai diminuindo, por quê? Porque nós temos a amortização desse intangível. E o capital de giro também apresentou uma pequena queda, fechando em 952 milhões. Diminui novamente o volume de dinheiro em caixa para 157 milhões, porém aumenta o contas a receber, que agora totaliza 738 milhões de reais. Olhando a parte de passivo, nós vamos ver todos os recursos que entraram na empresa, de capital próprio, que é o patrimônio líquido, e de capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento lá em 2020 era de 1 bilhão 108. Então ela tinha um patrimônio de 1 bilhão 456 e tinha uma dívida de 1 bilhão 108, 76,1% daquilo que ela tinha era dívida, vinha de capital de terceiros. Quando ela faz o IPO, aumenta o patrimônio líquido aqui para 720 milhões de reais, e nós temos aqui também um aumento no valor nominal da dívida para 1 bilhão 495 milhões, porém com o aumento agora da posição aqui de capital próprio, diminui o peso da dívida, que fecha com 67,5%. Já no ano seguinte, em 2022, ela diminui a dívida para 1 bilhão 443 milhões e o peso da dívida agora 61,9%. E nesse ano, mais uma redução da dívida aqui em valor nominal, 1 bilhão 424, porém o peso dela ficou um pouquinho maior, 62,3%. Então o que nós observamos? Que até essa diminuição aqui da estrutura da empresa foi justamente também para reduzir um pouco o peso da dívida, a alavancagem que a empresa vem apresentando. Bom, todos esses recursos que foram aplicados aqui dentro da empresa são para gerar esses resultados aqui, que vamos observar pela DRE. A receita de vendas, 521 milhões de reais. No ano de 2021, 714 milhões. Em 2022, 906 milhões. Em 2023, 1 bilhão e 6 milhões de reais o faturamento da empresa. Então, o faturamento ele vem crescendo a cada exercício. Mais importante do que o faturamento é essa última linha, lucro. Lá em 2020, 58 milhões de lucro. Em 2021, ano maravilhoso, 179 milhões de lucro. Em 2022, aí ela fecha com prejuízo, 51 milhões de reais. E por que esse prejuízo? Aí, ao observarmos aqui o custo, ele vem aqui de 54 para 59 e vai para 64,9%. Aumenta o custo e aí, consequentemente, diminui o lucro. E aí temos também a despesa operacional 32, 8,7, 23,6%. O aumento da despesa operacional também ocasiona esse prejuízo aqui. E o outro agravante aqui, que como nós vimos ali a questão da alavancagem, que em 2022 ela tinha aqui uma despesa financeira de 148 milhões, que consumia 16,3% do faturamento da empresa, ia para pagamento de despesas financeiras. Então, com tudo isso, a empresa acaba fechando com esse prejuízo. Em 2023, ela reduz o prejuízo para 25 milhões, devido à redução do custo. Aqui a despesa até aumenta um pouquinho, mas ela reduz aqui a despesa financeira. Então, a redução de custo e a redução da despesa financeira fizeram com que o prejuízo ficasse menor, porém, fechou com prejuízo em 2023. 2022, 2023, com prejuízo. Olhando agora a situação financeira da MPM, nesse quadro que eu trago para vocês da liquidez, a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ela sai com 0,79, cai para 0,66, sobe para 0,78 e cai um pouquinho para 0,76. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 76 centavos, quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida também é de longo prazo, nós vamos olhar o gráfico ao lado. E aí a liquidez corrente, ela nos mostra ali um começo com 1,30, cai para 1,12, sobe para 1,74 e cai para R$1. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela tem R$1, né? Então, é uma empresa que vem trabalhando durante 2023 sem folga financeira. Aquilo que ela tem simplesmente cobre as dívidas que ela tem no dia a dia. Olhando agora nesse quadro aqui, temos o endividamento. O endividamento ele sai com 76,1, cai no IPO para 67,5, cai em 2022 para 61,9 e agora esse ano fecha com 62,3%. De tudo que a Espaço Laser tem, ela deve 62,3%.
Nesse quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade. Lá em 2020 e 2021, os indicadores totalmente positivos. A margem maravilhosa, 11,27% no primeiro ano, 25,1% em 2021, e aí em 2022, aí em função do prejuízo, a margem é negativa, 5,7%. E agora em 2023 também negativa em 2,5%. De tudo aquilo que ela gera de receitas, ela perde 2,5%. Já o gráfico do meio ali, ele traduz ali os indicadores relacionados à rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação ao que ela investe. Como ela gerou lucro em 2020 e 2021, esses indicadores também são positivos, 4,04, 8,08. A partir de 2022 e 2023, com prejuízo, essa rentabilidade ficou negativa em 2,2% e 1,12%, respectivamente. Já o terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas. E olha só, que lá em 2020 os acionistas ganharam 16,9%, em 2021 24,8%. Porém, em 2022, com prejuízo, os acionistas perderam 5,8% e nesse ano aqui de 2023, os acionistas, ao terem as ações da MPM, devido ao prejuízo, perderam 3%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da MPM vale R$ 2,38. Porém, ela vem sendo comercializada, olha só, abaixo de R$ 1,98. E aí, com isso, o PVP, que é o preço por valor patrimonial, que traduz se existe um ágio ou deságio na venda das ações, ele fecha em 0,41, mostrando que há um deságio na venda das ações da MPM de 59%. O lucro por ação está ali negativo, 0,07, quer dizer, é um prejuízo por ação de 7 centavos. E aí nós temos também uma rentabilidade negativa da ação de 7,14%. Relação preço/lucro não tem, dividendos por ação não tem, né, porque em função do prejuízo não teve distribuição de dividendos, e a relação preço/lucro, ela é uma medida de quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Como a empresa não vem gerando lucro, não há como medir tempo de retorno. Free float, 37,03% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E aí nós temos ali também o tag along de 100%, que quer dizer o quê? Se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, olha só como é que foi o comportamento das ações desde o IPO realizado lá em 2021, quando a empresa praticamente lançou suas ações a R$20. E aí, durante 2021, as ações ficaram oscilando ali entre 18, 19 e R$20. Aí, quando vai chegando no final de 2021, aí as ações despencam. E aí entra 2022 cotada, olha só, para quem largou com R$20, as ações cotadas a R$3,60. Tem ali uma breve elevação ainda em 2022 para 5,80, só que daí na sequência vai caindo gradativamente e entra 2023 já na faixa do R$1, R$1,40. E aí a ação ela vai beliscando ali R$1, R$1,40 durante todo o ano de 2023. E agora entra 2024, as ações ali vão ainda naquela tendência de queda constante. Tanto é que a cotação no dia da gravação desse vídeo, 98 centavos. Então por aqui você vê quando que as ações da MPM Corpóreos tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando valorizações da MPM Corpóreos ou da Espaço Laser. Tá então, mais uma empresa analisada, a MPM Corpóreos. Agora quando você passar aí pelos shoppings espalhados aí pelo Brasil, olhar aquela marca lá, Espaço Laser, agora você já sabe a história que começa lá com o médico dermatologista que com uma maquininha só, e aí ele começa toda essa empresa que hoje se transformou aí nessa grande geradora de empregos aí no Brasil, mais de 4.659 colaboradores trabalhando dentro da MPM. E a gente fica aqui na torcida, vimos aí os prejuízos que ela vem apresentando, ficamos na torcida para que a empresa reencontre seu caminho do lucro, para que reencontre seu caminho do crescimento. Para quê? Para continuar gerando emprego, renda, desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E naturalmente que o canal Silas Degruf aqui vai retratar todas essas empresas, à medida que vão chegando as solicitações, a gente vai analisando essas empresas e repassando essas informações para quê? Para que você possa sempre escolher as melhores empresas nas quais investir.
já que ganhar dinheiro não é fácil, né, é bastante complicado, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos e sempre escolher as melhores empresas nas quais investir, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E tudo isso você faz com estudo, com pesquisa, né, com conhecimento, e o canal Silas Negra se propõe justamente a repartir essas informações com vocês e, junto com outras informações que vocês possam obter, formar um juízo de valor para escolher as melhores empresas nas quais investir e assim construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.